Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. A videoaula de hoje será de Química Orgânica e o assunto é Estereoquímica. Na química orgânica é muito importante o conceito de isômeros, que são dois ou mais compostos de fórmula molecular idêntica, mas que na estrutura eles são diferentes. Os isômeros podem ser de dois tipos. Eles podem ser isômeros constitucionais ou estereoisômeros. Os isômeros constitucionais, a diferença na estrutura deles está na maneira de que os átomos estão conectados entre si. Eles podem ser isômeros de posição, de função e de cadeia. Mas na estereoquímica, o mais importante é que a gente conheça os estereoisômeros, que a conexão entre os átomos é a mesma, mas o arranjo tridimensional deles é diferente. Eles podem ser isômeros cis-trans ou isômeros com centros de quiralidade. Mas afinal, o que é quiralidade? Quiralidade é a característica intrínseca de um objeto. Tem a ver com a sua forma. Um objeto, ele possui quiralidade quando você pega ele e a sua imagem refletida no espelho, se você colocar uma em cima da outra, elas não são a mesma coisa. Ou seja, elas não são sobreponíveis. Nessas duas moléculas que você está vendo aí no vídeo, você pode achar que elas são idênticas. Mas se você colocar um espelho entre elas duas, você vai ver que uma é a imagem refletida da outra. E se você mexer o quanto você quiser, você não vai conseguir colocar uma exatamente em cima da outra. Eu montei uma animação para demonstrar isso. Você pode ver que o que está acontecendo é apenas a molécula da direita está sendo rotacionada, ela não está sendo alterada. E quando eu coloco em cima da outra, você pode ver que dois átomos ficam em posições diferentes. Na estereoquímica é importante também conhecer o que são os enantiômeros e os diastereoisômeros, que são dois tipos diferentes de estereoisômeros. Os enantiômeros são os isômeros em que um é a imagem refletida do outro. Os diastereoisômeros são simplesmente o contrário dos enantiômeros. Eles são isômeros, os átomos estão todos conectados da mesma maneira, mas você não consegue colocar um eixo de simetria que monte uma imagem refletida do outro. Como a diferença entre os enantiômeros está na estrutura tridimensional, é essencial que se tenha uma convenção de como é que esses enantiômeros vão ser desenhados. O mais comum é fazer uma projeção em perspectiva, em que você vai ter linhas diferentes que vão representar planos diferentes. Como é que é isso? Se você observar, essas linhas que foram destacadas, elas estão no mesmo plano. A ligação do carbono com o bromo e a ligação do carbono com o hidrogênio estão no plano do papel que você está vendo, ou do vídeo. Essa ligação meio tracejada é uma ligação que está entrando no plano, ou seja, a ligação do metil com o carbono, ela está se afastando de você que está vendo o vídeo. E essa ligação que é um triângulo, é uma ligação que está saindo do plano, ou seja, ela está se aproximando de você que está vendo o vídeo. Em um modelo tridimensional, aquela mesma molécula que estava em 2D pode ser representada dessa maneira. Outra projeção que é importante ser conhecida é a projeção de Fischer, em que as linhas podem ser iguais, mas na verdade elas estão representando planos diferentes. O carbono assimétrico ele fica no encontro dessas linhas, da horizontal e da vertical. As duas linhas verticais representam ligações que estão entrando no plano, que é o equivalente àquela linha tracejada da projeção que eu acabei de mostrar. E as linhas horizontais representam ligações que estão saindo do plano, ligações que estão se aproximando de você que está vendo o vídeo. Novamente, no modelo tridimensional, aquela mesma molécula fica dessa maneira. Se você quiser comparar, você pode ficar indo e voltando aí no vídeo. Para exercitar esses conceitos de enantiômeros e da projeção em perspectiva, eu trouxe esse exemplo aqui. Ele pede que a gente determine se os compostos o A, o B e o C são enantiômeros ou idênticos ao composto A. Vale notar que, como em todos esses compostos, os quatro ligantes do carbono assimétrico central são os mesmos, só tem essas duas opções. Ou o composto é enantiômero, ou ele é exatamente igual a A. Não há como a gente encontrar um diastereoisômero. A maneira com que eu vou resolver esse problema vai ser rotacionando o composto A e comparando ele com os outros três. Se eu rotacionar de toda maneira e não conseguir deixar ele idêntico aos outros três, quer dizer que eu encontrei um enantiômero. E se eu conseguir deixar exatamente igual, obviamente é um idêntico ao A. Para começar, eu vou rotacionar nesse plano que a seta indica. Eu vou deixar a hidroxila parada e rotacionar os outros três ligantes, obtendo essa configuração. Nessa configuração eu tenho um metil na parte de cima, que é igual aos itens A e B. Então eu vou rotacionar mais uma vez nesse plano de baixo, deixando o metil parado e movendo os outros três dessa vez. O que a gente consegue é essa segunda configuração, que já está bem parecido com o item A. O metil está na parte de cima e a hidroxila está aí na esquerda. Comparando a ligação do carbono com o hidrogênio e com a carbonila, a gente vê que está trocado do composto A
e do item A. No item A, o hidrogênio está entrando no plano e no composto A, o hidrogênio está saindo do plano. Ou seja, a gente encontrou dois ligantes na mesma posição e dois ligantes trocados. Isso quer dizer que o composto A e o item A são enantiômeros, são imagens refletidas um do outro. Agora, tentando deixar mais parecido com o item B, eu vou rotacionar mais uma vez no plano de baixo, novamente deixando o metil parado. O que a gente obtém é essa outra configuração, que também é muito parecida com o item B. O metil está na parte de cima e a carbonila está na esquerda. Dessa vez, a hidroxila, tanto do item B quanto do composto A, está saindo do plano, ou seja, a gente conseguiu achar uma molécula exatamente igual. Então, o item B e o composto A são idênticos. Para o item C, vamos analisar em que plano está cada ligação. A gente pode ver que tanto no composto A rotacionado 3 vezes, como no item C, a carbonila e o metil estão no mesmo plano. Só que eles têm uma diferença. A hidroxila do item C está entrando no plano e a hidroxila do composto A está saindo do plano. Ou seja, o composto A e o item C são enantiômeros. Para fazer a análise da quiralidade de uma molécula, é preciso analisar todos os carbonos que estão nela. Para que a molécula seja considerada quiral, ela tem que ter no mínimo um carbono quiral. E para que esse carbono seja considerado quiral, todos os seus 4 ligantes devem ser diferentes. Por exemplo, para definir se essa molécula que a gente tem aí no vídeo é quiral ou não, vamos analisar primeiro os carbonos que estão nas pontas. Esses dois carbonos estão ligados a 3 hidrogênios. Como são 3 ligantes iguais, esses carbonos não são quirais. Agora, para esse outro carbono, ele está ligado a 2 hidrogênios. 2 ligantes iguais, novamente, não é quiral. Agora, no último carbono que sobrou, ele está ligado a um hidroxila, a um metil, a um etil e a um hidrogênio. São 4 ligantes diferentes, então esse carbono é quiral. E essa molécula tem um centro de quiralidade. Definir se uma molécula é quiral ou não pode ficar mais difícil em moléculas que tenham estrutura cíclica. Já fica claro que todos esses CH2 já são carbonos não quirais, porque todos estão ligados a 2 hidrogênios. Mas sobra um carbono que pode gerar uma dúvida se ele está ligado a 4 ligantes diferentes ou não. Fica fácil de ver o cloro e o hidrogênio que são diferentes. Nesse carbono é fácil de ver dois ligantes diferentes, que são o hidrogênio e o cloro. Já no resto da cadeia, fica melhor da gente analisar se a gente olhar primeiro num sentido e depois em outro. Primeiro no sentido anti-horário, a primeira coisa que a gente vê é um CH2, depois outro CH2, mais um CH2, outro CH2 e voltamos para o carbono de origem. Se a gente for no sentido horário, o que a gente vê são um CH2, outro CH2, mais um CH2, outro CH2 de novo e voltando para o carbono de origem. Ou seja, nos dois sentidos, a gente percorreu o mesmo caminho. Então, esse carbono está ligado a dois grupos iguais, não é quiral, a molécula não tem centro de quiralidade. No começo do vídeo, eu falei que existem tipos diferentes de estereoisômeros, e agora eu vou explicar melhor eles. Para começar, a gente tem os isômeros cis-trans, que eles acontecem quando a molécula tem uma dupla ligação ou tem uma cadeia cíclica. Um composto é considerado cis quando os hidrogênios que estão ligados aos dois carbonos que formam a isomeria estão do mesmo lado. Essa condição é válida tanto para os dois carbonos que têm uma dupla ligação, como os dois carbonos que estão numa estrutura cíclica. E um composto é considerado trans quando o oposto ocorre. Os hidrogênios que estão ligados nos dois carbonos que formam a isomeria estão de lados opostos, como você pode ver aí nos exemplos, que são exatamente o contrário dos exemplos anteriores. Ainda na isomeria cis-trans, é importante ressaltar algumas coisas. Se o carbono que está em uma dupla ligação ou em uma cadeia cíclica tem dois grupos ligantes iguais, a isomeria cis-trans não acontece. Além disso, existe a nomenclatura que é um pouco mais abrangente do que a nomenclatura cis-trans, que é a nomenclatura EZ. O composto ele recebe o prefixo E quando os átomos de maior número atômico estão do mesmo lado. Isso é equivalente à nomenclatura cis. E um composto recebe o prefixo Z se os átomos de maior número atômico estão de lados opostos, o que é equivalente ao prefixo trans. Essa nomenclatura EZ ela é mais abrangente porque o seu critério é o número atômico, e na nomenclatura cis-trans o critério são os hidrogênios. Outra nomenclatura que é importante da estereoquímica é a nomenclatura RS, que serve para diferenciar os enantiômeros. Toda molécula quiral vai ter duas configurações diferentes, a configuração R e a configuração S.
E para determinar qual é essa configuração, é só seguir esses 3 passos que são bem simples. Primeiro, você tem que pegar todos os grupos ligantes do carbono assimétrico e botar eles em ordem de prioridade. Essa prioridade vai ser baseada no número atômico do átomo que está ligado no carbono assimétrico. O de maior prioridade vai ser o de maior número atômico e o de menor prioridade vai ser o de menor número atômico. Como a gente está tratando de moléculas orgânicas, na maior parte das vezes vai ter um hidrogênio ligado ao carbono assimétrico e o hidrogênio, por ter o menor número atômico da tabela periódica, vai ser o de menor prioridade. Feito isso, você vai ter que posicionar a molécula no plano que você está trabalhando da maneira que facilite na visualização dela e da determinação da configuração. Então, o que você vai fazer é pegar o ligante de menor prioridade e botar ele como se ele estivesse entrando no plano e deixar os outros 3 virados na sua direção. Com esses outros 3 que são de maior prioridade, que está mais fácil de você visualizar, você vai fazer uma seta começando do de maior prioridade para o de segunda maior prioridade. E a direção que está essa seta é o que vai determinar qual é a configuração dessa molécula que você está trabalhando. Se a seta estiver no sentido horário, você tem uma molécula de configuração R. E se a molécula estiver no sentido anti-horário, você tem uma molécula de configuração S. Para exemplificar, eu trouxe aqui um exercício que a gente vai montar uma molécula baseado no nome dela, que no nome dela já traz se ela é R ou S. A molécula que é dada é o R1-bromo 2-fluopentano. Primeiro, montando ela sem considerar a configuração estereoquímica. Primeiro a gente coloca o pentano, adiciona o bromo na posição 1 e o flúor na posição 2. Nessa molécula só tem um carbono assimétrico. Se você estiver com dificuldade ainda, volta um pouco no vídeo e vê como é que descobre como um carbono é assimétrico ou não. No carbono assimétrico dessa molécula, a gente tem ligado um grupo flúor, um grupo metil ligado a um bromo, um grupo propil e um hidrogênio que não está desenhado nessa molécula. Dentre os 2 carbonos, o hidrogênio e o flúor, o que tem o maior número atômico vai ser o flúor. E obviamente o que tem o menor é o hidrogênio. Agora fica a dúvida, porque sobraram 2 grupos de carbonos. Quando isso acontece, o que deve ser analisado é o outro átomo que está ligado ao carbono assimétrico. Ligado a um dos carbonos, a gente tem o bromo. E ligado a outro carbono, a gente tem mais um carbono. Ou seja, o de segunda prioridade vai ser o carbono que está ligado ao bromo, porque o bromo tem um número atômico maior do que o carbono. E só sobra o propil para ficar na terceira posição. Agora a gente desenha o carbono junto com as suas 4 ligações na projeção em perspectiva, para montar a molécula na configuração que a gente quer. Para definir a configuração usando aquele método da seta, fica mais fácil se a gente botar o átomo de maior prioridade na ligação de cima e também botando o átomo de menor prioridade na posição da ligação entrando no plano. Como a gente quer desenhar uma molécula de configuração R, a seta tem que estar indo no sentido horário, da maneira como está aí no vídeo. Então, nessa ligação que está saindo do plano, a gente vai botar o grupo de segunda prioridade. E o que sobra é o propil. E a gente tem aí a molécula R1-bromo 2-fluopentano desenhada na projeção em perspectiva. Obrigado por assistir a videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Confira as outras videoaulas das outras matérias de Engenharia Química no canal.